Olá, bom dia a todos. O meu nome é Tiago Jardim e sejam muito bem-vindos a esta sessão dedicada ao STEP Digital, enquadrado na Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa, criada pela União Europeia. Esta plataforma surgiu precisamente com o objetivo de reforçar a autonomia e competitividade tecnológica da Europa, agregando uma série de programas europeus e de financiamento dirigidos em três grandes domínios críticos: tecnologias digitais, tecnologias limpas e biotecnologias. O STEP tem uma ambição muito clara: acelerar o desenvolvimento e fabrico de tecnologias críticas, reduzir dependências externas e fortalecer cadeias de valor essenciais. O objetivo é que a Europa permaneça competitiva num ambiente de contexto global desafiante. Durante esta próxima década, digamos assim, esta plataforma irá atuar precisamente como um mecanismo coordenado para mobilizar tanto financiamento público como privado para facilitar o acesso às empresas a instrumentos como o Horizonte Europa, o InvestEU ou o Fundo de Inovação, ou até os apoios específicos que iremos falar nesta sessão do IDI em copromoção. Hoje, esta sessão é dedicada em exclusivo ao setor digital, um dos três pilares do STEP. Falamos de áreas como inteligência artificial, computação gráfica, quântica, melhor dizendo, conectividade avançada, cibersegurança, software, deep tech e tecnologias de dados. Todas estas tecnologias identificadas pela Comissão Europeia como estratégicas para a autonomia tecnológica e para o conhecimento sustentável das economias europeias. Para esta conversa, contamos aqui com um painel ilustre, digamos assim, de enorme qualidade. Temos precisamente aqui, dar aqui um compasso para... E agora sim, temos aqui Hugo Ramos, da F Group by EPSA, Ricardo Coelho, da N4IT e representante do Porto Tech Hub, e Miguel Lopes, da Incentia. A N4IT é uma empresa portuguesa de consultoria em tecnologia e engenharia de software que desenvolve e entrega soluções digitais personalizadas. É desde 2021 associado da Porto Tech Hub, associação que reúne e representa empresas tecnológicas da região do Porto. Por outro lado, com quase 40 anos de trajetória, a Incentia é uma empresa tecnológica especializada em soluções de gestão empresarial e transformação digital, apoiando organizações na otimização de processos, eficiência operacional e tomada de decisão, tanto em Portugal como em mercados internacionais. Agradeço desde já a presença a todos. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Tanto precisamente ao nosso painel como a todos, como todas as pessoas que estão a assistir-nos. Convido-vos precisamente a mergulhar connosco neste ecossistema de oportunidades que o STEP Digital traz para as empresas portuguesas e europeias. Durante esta sessão poderão colocar as vossas questões e dúvidas nos comentários e as mesmas serão respondidas depois pela nossa equipa técnica. Abrindo aqui a mesa redonda, digamos assim, não estamos num formato redondo, mas assim é esse o objetivo, e começando até pelo Ricardo. Ricardo, e até para abrir aqui a conversa, onde é que considera que estão hoje as maiores dependências tecnológicas da Europa no domínio digital, que é o foco até desta conversa? Onde é que as empresas ainda estão mais dependentes de tecnologia externa e quais são os riscos associados a essa dependência? Ora bem, em termos de dependências, eu acho que a Europa está a seguir um caminho, que já não é mau, já é bastante positivo. No entanto, ainda existe uma dependência que não está ainda, diria eu, muito abrangente nestes programas que vão sendo criados no âmbito europeu. Tem mais a ver com, digamos assim, a infraestrutura que está por baixo dos serviços que estão a ser disponibilizados. Ou seja, se nós pensarmos, e acho que qualquer um de nós consegue rapidamente identificar, se falarmos em cloud, estamos a falar dos maiores players, estamos a falar da Microsoft com a Azure, estamos a falar do Google Cloud, estamos a falar da Amazon Web Services, e só estes três são empresas americanas. Ou seja, a dependência que nós temos, até mais a nível europeu, trata-se das infraestruturas mais baixo nível. Se falarmos depois de sistemas operativos, estamos a falar das Microsofts da vida, mais uma vez. Quando falamos de tecnologias de base de dados, onde os dados são armazenados, estamos a falar de fabricantes como a Microsoft, como a Oracle, ou seja, são tudo empresas americanas que neste momento têm o domínio absoluto das infraestruturas tecnológicas. A Europa está neste momento, acho, mais posicionada numa camada superior, ou seja, está a criar camadas de serviços que assentam sobre estas plataformas que não são controladas, digamos assim, no âmbito da geografia europeia. Obviamente que existem agora programas que estão a tentar com que os dados sejam soberanos dos países, e a Amazon Web Services já criou digamos assim, esse caminho. No entanto, de base, as plataformas continuam a ser todas americanas. Eu acho que, se eu tivesse que identificar qual é que é o maior risco, diria
o maior risco é exatamente este, ou seja, estamos também num período geopolítico bastante turbulento, que nada diz que a qualquer momento possa alguém tomar uma decisão de, ok, vamos fechar aqui a nossa infraestrutura para terceiros e de repente a Europa fica aqui num vazio que será difícil de ultrapassar. Por isso, em resumo, acho que a parte, digamos assim, da infraestrutura, a Europa está a construir se calhar aviões, mas no entanto quem tem o domínio dos aeroportos continua a ser o eixo americano. É interessante essa observação porque, de facto, muitas vezes quer-se já começar por aquilo que se vê e tem que fazer um trabalho, vamos chamar de trabalho invisível, muitas vezes, de preparar essa estrutura. E, aliás, é para preparar essa estrutura que também, de facto, têm surgido oportunidades. E para isso, agora chega-me aqui precisamente o Hugo, para nos falar um pouco mais sobre aquilo que foi uma novidade que surgiu no final de janeiro, para fomentar precisamente esta criação de infraestrutura que até o Ricardo referiu. Isto porque, Hugo, no final do mês de janeiro foram publicados avisos, tanto numa ótica de investigação e desenvolvimento como numa ótica produtiva, no âmbito dos projetos STEP em Portugal. Consegue-nos falar dos principais avisos direcionados para a área digital e como é que como é que tu consideras que estes avisos estão alinhados para combater estas dependências externas que o Ricardo até acabou de referir? Muito bem, mais uma vez bom dia. Pronto, agradecer e também Ricardo e Miguel por aceitar o convite e também felicitar, de certa forma, esta iniciativa e pronto, também cumprimentar quem nos ouve do outro lado deste ecrã, deste retângulo. Portanto, obrigado por estarem desse lado e por assistirem. Sim, Tiago, abriram no final de janeiro, abriram aqui, diria, 2 potenciais programas, que eu acho que, pela temática que estamos a falar hoje, acho que faz todo o sentido abordar, no âmbito digital e da biotecnologia, e talvez começando por um que é o IDI, portanto o IDI, o STEP IDI empresarial, numa vertente de digital e biotecnologia, e o objetivo desse próprio programa consiste em apoiar operações integradas que visem o desenvolvimento e fabrico de tecnologias críticas, e ao preservar e reforçar as respectivas cadeias de valor, nomeadamente em setores estratégicos, onde aqui veio a terminologia de STEP, portanto a plataforma de tecnologias estratégicas para a Europa, que é o nome STEP que eu referi. Portanto, através dos investimentos de investigação e desenvolvimento em TRLs mais elevados, nomeadamente, mais preciso, maior ou igual a 6, esse TRL leva-nos até à produção e, por sua vez, comercialização dessas tecnologias críticas, potenciando aqui a própria inovação produtiva, que é algo que eu irei falar relativamente a esse aviso, ou o que é que nos traz esse aviso, portanto, que é esta vertente de R&D, vamos chamar assim, e também de inovação produtiva. Isto porquê? Porque financia essas duas vertentes, ou seja, essas duas despesas, seja empresas que queiram investir ou ter despesas diria eu, mais em pessoas, em OPEX, portanto, salários de pessoas, para ter aqui a vertente de investigação e desenvolvimento, e depois numa vertente mais de CAPEX, ou seja, mais operacional / produtiva, temos aqui a questão da inovação produtiva, e este programa tem estas duas componentes, vamos chamar assim, ou seja, são projetos em conjunto ou em copromoção, onde não existe limitação de beneficiário, ou seja, desde PMEs, não PMEs, ENESI, podem participar, sendo que existe apenas uma limitação, mas geográfica, ou seja, e o que tem-se vindo ao longo dos anos, que efetivamente Lisboa, ou seja, a NUT 2 de Lisboa, está excluída, portanto, e infelizmente isso tem acontecido ao longo dos anos e tem-se refletido muito nos avisos que estão a acontecer neste momento. Portanto, esse é um programa, como mencionei, que tem as duas componentes de financiamento, sendo que na vertente ID a taxa máxima, consoante a dimensão e região, pode chegar aos 80% a fundo perdido, e a componente de inovação produtiva poderá chegar até 70%, lá está, mais uma vez, consoante a região e a dimensão da empresa, mas são percentagens extremamente altas, 70%, 80% a fundo perdido, é algo que não é muito comum nos dias de hoje, numa vertente, principalmente numa vertente de CAPEX, ou seja, de ativos tangíveis. Este programa irá encerrar em final de abril, portanto, irá encerrar no final de abril, sendo que
existe aqui um ponto importante, que é o valor mínimo de investimento elegível são 5 milhões de euros, sendo que a duração é de 36 meses. Portanto, é de referir este ponto. O outro aviso que eu destacaria no âmbito de digital e biotecnologia é o STEP Inovação Produtiva. Portanto, é de uma modalidade individual, portanto já não é copromoção como o IDI que referi, mas é uma modalidade individual, onde temos só a componente ou os investimentos em CAPEX, portanto, ativos tangíveis ou ativos corpóreos. Portanto, temos aqui estas duas designações. Portanto, é um financiamento até 70% a fundo perdido, consoante também, mais uma vez, a região e a localização, mas o objetivo deste próprio programa consiste em apoiar o investimento empresarial produtivo, lá está, que visa o fabrico dessas tais tecnologias críticas, que também referi no outro, portanto, tem aqui algumas semelhanças, e também aqui, a nível de matérias-primas críticas, pertinentes para a produção das tecnologias críticas, componentes, máquinas, serviços especializados para o próprio fabrico desses produtos finais. Portanto, diria eu, que estes dois programas fazem todo o sentido ao dia de hoje para nesta área, seja digital e de biotecnologia, faz todo o sentido. Sendo que neste último, ou seja, o STEP de Inovação Produtiva, o próprio programa apoia as empresas e talvez destacar alguns chavões, nomeadamente a parte dos componentes eletrónicos críticos, que já foi mencionando, a parte Deep Tech também, ou seja, é outra temática também que está em voga, e a nível de sistemas digitais e hardware digital estratégico. Portanto, diria que estes pontos é o foco do próprio programa de STEP Inovação Produtiva. Indo à tua pergunta, de certa forma, porque é que se estão alinhados ou se não estão alinhados a estas dependências externas. Eu diria que o STEP foi criado ou desenvolvido explicitamente para reforçar a autonomia estratégica da Europa. Assim, um pouco como o Ricardo referiu, portanto, estamos a olhar muito ainda para o outro lado do Atlântico, portanto, e acho que é importante, ou estes programas trouxeram para reforçar aqui um pouco a parte da Europa, porque o próprio regulamento da União Europeia tem isso como métricas, ou tem isso como um objetivo central, nomeadamente a redução da dependência extra-europeia no fornecimento de tecnologias críticas e, por sua vez, criar capacidade produtiva interna em domínios como o digital, como o deep tech, como a biotecnologia. Portanto, este já é algo que o próprio regulamento definiu, e este foco de produzir hardware e componentes tecnológicos digitais na Europa é essencial para uma própria autonomia da própria Europa. Portanto, eu acho que isto é muito importante, seja esta abordagem que se pretende criar através destes programas STEP referido, do IDI, do STEP de Inovação Produtiva, é precisamente atacar, ultrapassar as barreiras que historicamente levaram as empresas também a produzirem fora da União Europeia. Estes avisos também contribuem, precisamente como eu já tinha referido há pouco, a parte da produção final, a parte das matérias-primas, a parte dos serviços subcontratados. Portanto, em alguns pontos, nomeadamente, poderei referir, a nível de semicondutores e equipamentos de fabrico, componentes eletrónicos. Portanto, estes diria que são os chavões que os programas, ou estes programas STEP, estão direcionados. Obviamente, como em tudo, existem pontos positivos e pontos negativos, desafios do próprio programa, e se calhar mencionar aqui alguns em resposta à tua pergunta, nomeadamente aqui como pontos positivos, o forte incentivo à produção. Portanto, é o que nos dá a entender estes programas, ou o objetivo para o programa. Incentivar também o desenvolvimento tecnológico em colaboração com o sistema científico, nomeadamente as INESIs.
dinamizar também os fileiros e os clusters, portanto também o foco também o objetivo também é isso, assim como o alinhamento com a visão europeia e a soberania tecnológica que tem existido desde então. Como desafios, ou com pontos, se calhar dizer desafios, não pontos menos positivos, mas apesar de existir já estar definido este alinhamento no próprio aviso, o desafio é a capacidade ou a forte capacidade de investimento por parte das empresas. Como falei, existe um investimento mínimo no IDI de 5 milhões de euros, não mencionei no step de inovação que são 3 milhões de euros, portanto é um mínimo também e encerra também em abril, portanto há um mínimo, sendo que a duração é de 24 meses, mas também são valores 3 milhões, 5 milhões, portanto requer aqui por parte das empresas alguma forte capacidade. A complexidade técnica também, por sua vez, porque estamos a falar, no caso do IDI, em consórcio, muitas empresas, logo também muitas entidades envolvidas, e a questão do ID também, obviamente, existe essa complexidade técnica. Por sua vez, também a velocidade de execução é crucial, ou é em 36 meses ou é em 24 meses. Portanto, existem aqui alguns desafios destas métricas definidas. Mas como conclusão, para finalizar, eu diria que a vertente de captar o funding, a questão de subir na cadeia de valor e a questão de integrar cadeias europeias, eu diria que se as empresas se posicionarem neste âmbito, acho que haverá sucesso não só para Portugal, realmente este é um programa nacional, mas a nível Europa também podemos aqui crescer enquanto empresas tecnológicas. Aliás, e tocaste aí num ponto relevante, Hugo, estes apoios de facto identificam especificamente tecnologias críticas no âmbito do digital e deep tech, enumeraste alguns, claro que na verdade isto é exaustivo, mas não é exclusivo, portanto entenda-se que há áreas que de facto até nem foram mencionadas e que são plausíveis de ser equacionadas neste tipo de avisos, e na verdade a Ensentia, Miguel, até será um bom caso para falar sobre isto, porque de facto vocês possuem um portfólio diverso, tanto de clientes como de setores, o que torna ainda mais claro que estas soluções digitais não são necessariamente aplicáveis apenas a um ou dois setores. Portanto, há aqui um conjunto de soluções digitais aplicadas a uma vasta seleção da indústria, e aquilo que era a minha pergunta para o Miguel era: que transformações tecnológicas consideram que hoje em dia, ou até mesmo no curto prazo, que estão a marcar verdadeiramente a competitividade das empresas industriais, ou que já estão a marcar, ou que até irão poder marcar no cenário de curto e médio prazo? Já agora, antes de mais, agradecer o convite para participar neste webinar. Relativamente à pergunta colocada, hoje os desafios são enormes e as áreas são muito vastas. Especificamente, para ser mais concreto, relativamente, por exemplo, à área industrial, onde haverá uma forte incidência deste STEP, há várias áreas a destacar. Uma primeira que eu reforçaria uma área de transformação ao nível da automação de processos. Esta automação de processos na área industrial é determinante para a competitividade das empresas, seja portuguesas, seja europeias. Há um conjunto de processos a automatizar nesse processo de automação. Hoje, uma área fortíssima é a área do IoT, Internet of Things, que basicamente é a ligação entre, na indústria, a ligação entre as máquinas e a possibilidade de podermos colocar as máquinas a falarem, entre aspas, com os sistemas de gestão da produção industrial. Há uma área indubitavelmente fortíssima nos próximos anos, que é a área da robótica. É uma área que já existe, mas que está por via dos processos associados
à inteligência artificial e ao desenvolvimento tecnológico dos processos, nomeadamente de IoT, a ter um forte incremento na robotização dos processos, até por via da falta de mão de obra que existe e na intensificação dos investimentos em capital intensivo, vai haver um forte crescimento na área da robotização. Naturalmente, é indispensável falar sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial vai correr todas as áreas de conhecimento na área tecnológica e na indústria, especificamente, vai permitir a automatização de processos, a otimização, e uma coisa muito importante que é, na área do Business Analytics, a predição, ou seja, prever o que pode acontecer na indústria, quer ao nível das vendas, quer ao nível da capacidade produtiva, quer ao nível da perspectiva de que produtos poderão ter maior saída e que desenvolvimentos tecnológicos poderão surgir nos produtos que cada setor está a desenvolver e para onde deverão ser canalizados os investimentos. Há uma área determinante que é a integração de plataformas. A integração de plataformas, hoje existem uma multiplicidade de plataformas, os mais conhecidos, os mais básicos e os mais antigos, os ERPs, os softwares de gestão base das empresas, mas que hoje têm soluções como o MES para a área produtiva, os PLMs para a área de produto, e que todos estes sistemas vão carecer de integração, e a integração destes sistemas vai aumentar, nomeadamente com processos como os da inteligência artificial, que vão potenciar a integração e o desenvolvimento de soluções integradas entre todos estes sistemas, de forma a aumentar a produtividade das empresas. E uma última área que, não estando diretamente ligada ao core da indústria, é demasiado relevante pela sua criticidade, ainda para mais nos tempos que correm, em que somos afetados por muitos problemas, seja das guerras às questões associadas à natureza, mas também ao cibercrime ou à ciberguerra, que tem a ver com naturalmente a cibersegurança. Muitas indústrias, até com forte investimento nestas áreas tecnológicas, descuraram no passado esta componente por não ser central do seu core business, a cibersegurança, e foram atacadas e tiveram problemas de continuidade do seu negócio decorrentes de uma porta, digamos assim, passa a expressão, que estava aberta nas traseiras do seu negócio, mas que impactava diretamente com o seu negócio, porque hoje, se não tivermos sistemas, a maior parte das indústrias não funciona, não é? Tivemos recentemente problemas ao nível da falta de energia ou da falta de conectividade, mas acontece o mesmo se nós tivermos um problema, uma brecha ao nível da cibersegurança, que nos pode levar a ficarmos sem acesso aos nossos sistemas e, portanto, a nossa indústria poder ficar parada. E, portanto, eu destacava estas várias vertentes, são múltiplas e diversas, e que todas elas carecem de forte investimento nesta fase. Claramente, e pegando nas palavras do Miguel, sendo tantas e várias as aplicações possíveis, a verdade é que há umas mais prediletas ou com maior potencial, vamos dizer desta forma, sendo que isto é sempre muito subjetivo, mas a verdade é que existem algumas áreas tecnológicas com maior potencial. E, Ricardo, aqui, pela vossa perspectiva, na verdade, entre esta quantidade enorme de áreas tecnológicas, porque a verdade é que o digital, e só a palavra digital, isto é um termo altamente genérico, o Deep Tech, na verdade, é menos genérico, mas continua a ser um guarda-chuva de termos, digamos assim. Mas dentro destas áreas tecnológicas que aqui estamos a falar,
qual é que, na vossa visão, tem maior potencial para posicionar Portugal, em particular, na cadeia de valor europeia? Sim, pegando até aqui um pouco naquilo que o Miguel foi falando, na parte de cibersegurança, eu acho que esse é um dos pontos onde Portugal pode, de alguma forma, entrar nestas cadeias de valor. Obviamente, aquilo que falei anteriormente, na questão de infraestruturas de cloud, Portugal penso que não é mercado para Portugal. Eventualmente, Portugal poderá ser digamos assim, um player secundário de um eixo mais forte nesse sentido, mas em termos tecnológicos aqui em Portugal, obviamente Portugal nunca vai ser digamos assim, estar na cadeia da frente destes programas e destas iniciativas que existem, mas obviamente Portugal pode se posicionar estrategicamente junto dos projetos europeus que estão em curso. Existem múltiplos projetos europeus em curso, a parte da standardização de processos, Portugal poderá participar e deverá participar e trazer para dentro da rede e dentro do ecossistema português estar dentro destes standards. Por exemplo, existe agora um projeto europeu que se chama o Gaia-X, que digamos assim, que é a criação de standards, a criação de uma framework onde as empresas possam desenvolver os seus produtos e estar automaticamente integrados dentro de um ecossistema europeu e participar dentro desse ecossistema europeu. Ou seja, Portugal deverá andar sempre ancorado em tudo que sejam projetos europeus. Portugal penso que não deverá seguir o caminho de sozinhos conseguimos criar alguma coisa. Não, devemos estar sempre interessados dentro do que são os projetos europeus. Por exemplo, na parte tecnológica, e como referias, Tiago, isto é uma imensidão de plataformas, é uma imensidão de projetos, é uma imensidão de tecnologias. Se calhar, agora como o Miguel tinha identificado isso, a parte de cibersegurança é quase uma obrigatoriedade estarmos preocupados com isso. Temos aí alguns casos que até são relativamente recentes. Tivemos o caso de ataques no grupo Modelo Continente, por exemplo. Ou seja, e basta ver nas notícias e fazer uma pesquisa rápida a quantidade de empresas que param a sua atividade por não terem acautelado ou não terem colocado os recursos devidos neste tipo de temáticas. Ou seja, Portugal aí pode oferecer este tipo de serviço, os nossos engenheiros podem participar neste tipo de atividades. Obviamente, depois Portugal vai estar sempre mais associado na criação, se calhar, de alguns nichos, algumas plataformas de software, e temos também até mais aqui na parte do Porto Tecado algumas empresas que nasceram na criação desse tipo de soluções. Ou seja, Portugal vai sempre estar ancorado e deverá estar ancorado nestes projetos europeus. A criação por exemplo, de SOCs avançados, a parte de segurança, obviamente, deveremos estar sempre muito próximos desse tipo de iniciativas, e no desenvolvimento de softwares de integração, como o Miguel estava a falar, isto no mercado existe um potencial imenso na parte de integração de sistemas, e aí eu criar frameworks que permitam esta integração ser mais fácil e com menos impacto nas empresas, porque em certas empresas é difícil desenvolver estes mecanismos de integração. Ou seja, as empresas portuguesas de tecnologia investirem um pouco na criação deste tipo de software que permita às empresas agilidade nesta parte dos sistemas falarem entre si. Aliás, referiste aí um tema importante, Ricardo, que é na questão do desenvolvimento, e a verdade é que há aqui um tema em particular, falamos de oportunidades que existem, daquilo que são os principais drivers da Europa, mas convém até afunilarmos um pouco mais aqui dois conceitos importantes, que é aquilo que é o chamado de investigação e desenvolvimento daquilo que é a engenharia ou o desenvolvimento clássico, digamos assim, porque de facto ambos são passíveis de ser apoiados na ótica dos projetos enquadrados no STEP, mas há aqui algum grau de diferenciação. E a verdade é que é isso exatamente que eu gostaria que explicasses aqui um pouco melhor, porque de facto no âmbito dos projetos STEP nós temos de ter aqui algum grau de inovação, portanto o objetivo é sempre potenciar a soberania europeia e diminuir dependências, mas estando perante aquilo que é um projeto de inovação que tenha, na questão do IDI, que tenha também investigação e desenvolvimento, mas de facto como é que se consegue distinguir aquilo que é um projeto de engenharia comum, digamos assim, de um projeto verdadeiramente inovador do ponto de vista tecnológico.
Portanto, isto claramente numa versão sumária, porque poderíamos estar aqui a alongar toda uma conversa, mas na tua perspectiva, como é que conseguimos distinguir estes dois tipos de projeto? Muito bem. Sim, efetivamente, quando nós falamos em projetos enquadrados no STEP, não falamos apenas em construir algo de novo, ou seja, não falamos em contribuir para uma autonomia estratégica da Europa, ou seja, aqui a grande diferenciação, ou seja, de projetos tradicionais, o foco é a execução. Portanto, quando falamos em projetos de engenharia, ou seja, o projeto de engenharia convencional aplica-se, diria eu, em três pontos. Aplicar tecnologias já existentes, por sua vez, otimizar ou aumentar a capacidade e, eventualmente, também aqui a nível de riscos. Os riscos estão limitados, ou seja, é previsível que os resultados que já sejam conhecidos. Portanto, isto numa vertente de engenharia tradicional. Relativamente aos projetos inovadores no âmbito do STEP, aqui o foco basicamente é fundamental, ou fundamentalmente é o impacto estratégico que pode trazer, ou seja, para serem elegíveis, ou os projetos serem relevantes e elegíveis no âmbito do STEP, devem apresentar características que vão para além da engenharia tradicional, nomeadamente trazer algum elemento tecnológico novo ou significativamente melhorado. Obviamente isso não significa inventar a roda ou começar do zero, mas é efetivamente algo disruptivo, significativamente melhorado e criar vantagem tecnológica para a Europa. Portanto, isto, eu diria que aqui uma das grandes diferenças seria por aqui. Mas existem outros pontos que posso mencionar, nomeadamente reduzir dependências externas em tecnologias críticas. Isto é um ponto central. Por exemplo, um projeto deve substituir e criar capacidade europeia e reforçar a resiliência na cadeia de abastecimento. O alto teor de incerteza que também já referi no âmbito da inovação, a criar soluções que podem exigir aqui uma validação experimental, o impacto do futuro dependente da evolução tecnológica. Portanto, todos estes pontos têm que ser abordados ou mencionados neste STEP para justificar que não ser mais um, vamos chamar assim. Portanto, é um pouco esse o objetivo. Mas, se calhar, vamos lhe chamar, para rematar, e este tema acho que é cada vez mais as empresas que estão muito focadas nos projetos de investigação e desenvolvimento, ou mesmo a nível de um benefício fiscal que conhecemos bastante bem com o CIFID. Portanto, cada vez mais essa ideia ou essa interpretação cada vez tem vindo sendo mais desmistificada e já não é o que se consideraria há 5, 10 anos, mas efetivamente no âmbito do STEP, o STEP não é que o objetivo não é resolver um problema técnico, mas sim uma posição competitiva da Europa e criar capacidade estratégica onde hoje em dia existe essa dependência. Portanto, e o STEP, falamos a nível nacional, é um pouco o posicionamento que as empresas portuguesas podem ter comparativamente às outras empresas que estão fora da Europa. Diria que é um pouco isto. Ok, aliás, Hugo, aí tocaste nesse ponto importante daquilo que é a capacidade de conseguir inovar, de conseguir trazer valor acrescentado. Portugal face àquilo que é a Europa, mas também face ao mundo, e a verdade é que isto é imprescindível neste tipo de projetos. Mas a verdade, Ricardo, é que se nós há pouco falávamos de infraestrutura, também é importante termos a massa cinzenta, vamos dizer desta forma, a massa crítica real em áreas como a inteligência artificial avançada ou a cibersegurança que referiste há pouco. Mas a verdade aqui é que, na tua opinião, consideras que estamos a preparar talento para estas tecnologias emergentes ou ainda estamos a trabalhar naquilo que é a perspectiva das tecnologias que já estão consolidadas, se temos tecnologia ou, neste caso, recursos humanos que estejam preparados para estas mudanças que vêm pela frente, sejam elas inovadoras, sejam aquelas que, na verdade, Portugal precisa? Achas que estamos a caminhar para lá? Para ser muito honesto, eu acho que nós estamos a preparar talento
para as tecnologias já consolidadas, ok? No entanto, e tem havido e existe na academia a criação até, por exemplo, a criação dos cursos de inteligência artificial, ou seja, a parte académica também tem ajudado e tem criado e tem estado atenta ao que o mercado necessita e têm sido agora criados muito recentemente cursos que vão em linha com as novas, com digamos assim, o que é o futuro, a inteligência artificial, a parte de processamento quântico, ou seja, já começamos a ter os cursos, e os cursos é que vão criar o talento que depois vai entrar no mercado de trabalho. Portugal é reconhecido e sempre que falo com empresas fora de Portugal, fora do nosso mercado, Portugal é reconhecido por ter talentos, ou seja, em qualquer sítio existe, nós sabemos, em várias áreas existe sempre um português, existe e bastante importantes, em cargos importantes. Por isso, eu acho que nós criamos talento para aquilo que Portugal necessita, depois o restante talento para estas novas e nesta parte de inovação e na pesquisa, eu penso que esse tipo de talento acaba sempre por nos fugir. Isto está muito associado também ao investimento, porque em Portugal é difícil criar um projeto de investimento em que uma empresa invista bastante capital, ou seja, Portugal em termos estruturais é um país que é um bocado avesso ao investimento, ou seja, aquele investimento sem perceber qual é que é o retorno que vai ter, e naquelas economias mais fortes, e mais uma vez vamos bater novamente no mercado americano, no mercado chinês, existe este tipo de investimento de criar inovação sem saber o resultado final daquela investigação. Ou seja, os nossos maiores talentos, aqueles que procuram, digamos assim, aquelas pessoas que são um bocado fora da caixa, acabam sempre por ir enverdar em empresas americanas ou em empresas, pronto, a parte alemã também existe muito esta saída, porque a parte, digamos assim, o mercado alemão também tem muito investimento em tecnologia e acabam-nos por fugir aqueles melhores talentos que são criados pela academia. No entanto, isto também não é tudo uma nuvem cinzenta, acabam por ficar cá pessoas com muita qualidade, obviamente aquelas que procuram se calhar um trabalho mais inovador ou um trabalho muito bem remunerado, obviamente Portugal poderá não ser o melhor local para essas atividades e acabamos por perder esses recursos. No entanto, e eu já não ando aqui há tão pouco tempo como isso, penso que Portugal tem invertido um bocado, pelo menos nesta área mais do desenvolvimento de software, é uma área que aqui em Portugal se conseguimos fidelizar aqui muito talento, muito recurso. Temos muitas empresas que vêm cá, e falo aqui da região do Porto, e um bocado também aqui com o apoio do Porto Tech Hub, há muitas empresas que procuram vir se estabelecer aqui em Portugal, e não é só pela mão de obra ser um pouco mais barata do que em algumas geografias europeias, é também pela qualidade das nossas pessoas, acredito profundamente que seja isso também, mas obviamente também estamos aqui num local estrategicamente bem posicionado, existe em termos de governo, alguma estabilidade política, ou seja, não somos propriamente um país com muita instabilidade, ou seja, em termos de talento, isto tudo vai ajudar a reter o talento, ou seja, as empresas vêm de fora, investem na região, criam aqui centros de competência e isto vai alimentando o nosso tecido empresarial e vai fixando aqui tanto pessoas nacionais como até talento que já vem de fora para ficar em Portugal, porque tem uma boa qualidade de vida associada a tudo aquilo que temos aqui de bom. Por isso, respondendo aqui à tua pergunta, sim, estamos a formar talento com bastante qualidade. Depois, aquela franja mais fora da caixa, acho que ainda não os conseguimos reter, mas é o que é. Neste caso, muito a ver com aquilo que também é a perspectiva ou a noção daquilo que é o risco, e naturalmente que o mercado português tem uma perspectiva ao risco, uma percepção do risco diferente daquilo que são outros mercados que tu enunciaste, e não sei se destacarias isto como um dos maiores bloqueios, mas na verdade, na tua percepção, quais é que tu achas que são os 2 ou 3 maiores bloqueios ou efeitos bloqueadores, digamos assim, que estão a impedir de transformar a capacidade técnica local em empresas tecnológicas escaláveis, como cada vez mais vemos, seja ao nível europeu ou internacional, mas no ambiente português, e tu há pouco referiste até o ecossistema da Porto Tech Hub,
na vossa perspectiva, qual é que tu achas que são os maiores bloqueios que atualmente existem para empresas que queiram florescer? Sim, no caso de serem empresas nacionais, obviamente estamos a falar de investimento. É muito difícil, não captando investimento e muitas vezes até investimento extracomunitário, de investimento americano ou de outras geografias, é muito difícil montar algo do zero aqui em Portugal sem ter esta alavancagem a nível de financiamento. O mercado português, como eu referi há pouco, é muito avesso ao risco. Se calhar pegando aqui um pouco, até na história, eu gosto muito de dar o exemplo da aviação. Isto repetiu-se há uns anos atrás, quando havia uma dependência extrema da Boeing, a empresa americana. A Europa juntou-se e criou um consórcio europeu, e um bocado ligado à pergunta que tu me fizeste. Criou-se um consórcio europeu até dominado por o eixo alemão, inglês e o inglês. Depois, entretanto, a Inglaterra abandonou o projeto e juntou-se à Itália, e criaram uma infraestrutura, criaram a Airbus, onde cada país fazia uma pequena parte do avião em si. O que é que isto depois, embora houvesse três, e são se calhar os 3 países com mais capacidade de investimento a nível europeu, depois isto, porque um avião não é só aquilo que nós vemos, o avião tem um conjunto de componentes que depois foram desenvolvidos em diferentes países europeus. Onde é que eu acho que Portugal se podia, como é que isto poderia se converter nos dias atuais, ligado aqui à parte mais tecnológica? Eventualmente deveria haver uma articulação e um investimento que deveria ser liderado, na minha opinião, obviamente é apenas a minha opinião, se calhar por este eixo que eu referi há pouco, a criação de uma infraestrutura base, ou seja, a criação do aeroporto, não importar aeroportos, mas a criação de um aeroporto global europeu, criação de infraestrutura, e depois que Portugal iria beneficiar, obviamente, todos os serviços que ficariam associados aos restantes países europeus, ou seja, na criação de centros de competências para depois, porque não é só criar a infraestrutura e depois aquilo funciona por si só, não. Obviamente depois existem um conjunto de serviços associados, e eu acho que a existência de um projeto europeu articulado que não fosse desagregado, Portugal iria ter aqui uma alavancagem brutal, porque na parte de desenvolvimento de software, na parte de encontrar soluções de desenvolvimento, Portugal é bastante forte, e acho que iria ser um dos grandes pontos para fazer aqui florescer algo mais do que aquilo que nós temos. Acho que existe também, não existe uma cultura daquele investimento um bocado sem horizonte no empresário português. É um bocado, acho que uma conjunção de todos estes fatores que fazem um bocado com que o ecossistema português seja aquilo que nós conhecemos. Também estão a chegar ao mercado, obviamente, outro tipo de empresários com outro tipo de metodologia e até de outro tipo de vontade, mas está sempre associado à parte de investimento, porque sem investimento é impossível se fazer alguma coisa. A verdade é que E ainda bem que existem estes programas de apoio às empresas, porque vão ajudar, obviamente, as empresas a perder algum receio e a dar o passo em frente para a criação de valor. E a verdade é que, tal e qual como estavas e completaste agora bem, esta diferença também, não só de haver novos mecanismos de financiamento para fomentar certas áreas específicas, que claramente têm que ter uma prevalência maior daquilo que é o incentivo, também aquilo que são diferentes geografias e diferentes mindsets da aversão ao risco, vamos colocar na ótica da aversão, mas também, de facto, diferentes geografias, e aqui, Miguel, na verdade, vocês também têm esta percepção que diferentes geografias, elas próprias também têm um mindset, uma forma de atuar diferente, uma forma de percepção de valor diferente para aquilo que são diferentes soluções que aparecem à frente. A verdade é que, por exemplo, no caso específico da Incenteia, que vocês contactam muito com mercados como Angola, Brasil, Cabo Verde, Espanha, França, Moçambique, portanto, tanto países mais desenvolvidos ou países menos desenvolvidos, a verdade é que, na ótica da vossa experiência,
como é que vocês consideram que uma empresa tecnológica portuguesa se pode posicionar, considerando que o seu mercado-alvo não deve ser apenas Portugal, naturalmente também há de ser estes países como os quais vocês já trabalham e até muitos outros, mas como é que uma empresa tecnológica portuguesa se pode posicionar para competir, seja no mercado europeu ou internacional, que é cada vez mais exigente e orientado para tecnologia avançada. A verdade é que, ainda há pouco o Ricardo estava a referir esta questão da infraestrutura ou da capacidade de talento ou da percepção de risco, mas numa ótica de empresa portuguesa que compete com tantos outros países, com outros mindsets, como é que na vossa perspectiva uma empresa se pode posicionar assim no mercado? Uma pergunta bastante complexa, naturalmente. Muito complexa. Isto daria pano para mangas. Como se costuma dizer. Nós acreditamos que no mundo atual tem que haver, obviamente, algum nível de especialização. Ou seja, nós hoje já não conseguimos fazer como há 30 anos ou há 40, já temos quase 40 anos de existência, nos princípios daquilo que se chamava a informatização do tecido empresarial português, em que nós éramos especialistas em quase tudo. Tudo o que tinha a ver com aquilo que hoje chamo de digital, na altura a informática, nós fazíamos tudo. Nós acreditamos que, obviamente, a especialização é um primeiro aspecto muito importante. Mas depois, dentro dessa especialização, como tudo num mundo hoje super especializado, é preciso um reforço permanente das competências das empresas. Isso não é só na nossa área, na área digital ou nas empresas tecnológicas, é em todas, mas particularmente nas nossas, em que a evolução tecnológica é permanente. Portanto, o desenvolvimento tecnológico é constante. E, portanto, o reforço dessas competências, o reforço permanente dessas competências é determinante para o sucesso das empresas da nossa área, até na procura de soluções para os seus clientes, que é disso que aqui, obviamente, hoje estamos a falar. Depois, um aspecto que achamos determinante e que tem a ver também com os desígnios que estão por trás do lançamento deste STEP, tem a ver com uma aposta em produtos, aquilo que nós designamos de produtos próprios, mas em desenvolvimento de soluções próprias destas empresas, próprias da Europa, mas neste ecossistema europeu, acima de tudo, o desenvolvimento de produtos próprios que contenham essas competências, que contenham estas novas tecnologias, as que eu referia na primeira intervenção, e que permitam alavancar o valor que nós aportamos ao mercado de uma maneira consistente e não apenas em representação de terceiros. E punha aqui um parênteses, e até porque muitas das vezes a representação desses produtos estrangeiros nem sequer é da União Europeia. E por isso a capacidade de, não quer dizer enfrentar, mas de complementar, de poder desenvolver produtos próprios que possam ser concorrentes de alguns produtos internacionais ou desenvolvidos noutras geografias, mas que respondam especificamente às necessidades das empresas europeias, parece-nos determinante. E é uma das apostas da Incenta, do nosso plano estratégico. Acreditamos mesmo nesse processo e pô-lo em prática no nosso dia-a-dia. Depois, um aspecto fundamental que é a criação, eu chamaria de redes de competência com outros players. Aquela perspectiva mais tradicional ou mais antiga de que, ainda para mais num país com a nossa dimensão, em que muitas das vezes vemos o mercado como o nosso mercado e dos nossos concorrentes, tem tendência no mundo global e particularmente no mundo agora com vários blocos económicos a reforçarem o seu poder, é determinante que nós deixemos essa perspectiva
de concorrência, que é uma perspectiva muito, eu chamaria, bairrista, de quando estamos a olhar para o nosso espaço nacional ou regional, mas deixarmos essa perspectiva e criarmos redes de competência com outros players que no passado com certeza eram nossos concorrentes e com quem nós temos que criar relações hoje, porque é determinante, e isso vem também dos fundamentos que levaram à criação do STEP, e tudo o que está por trás da aposta na competitividade europeia que a União Europeia lançou com estes programas, que é a criação de escala, não é? De economias de escala. Nós temos que ter economias de escala, nós temos que crescer. E, portanto, para isso, só se nos unirmos, se continuarmos a guerrear com os nossos concorrentes, não vamos ter capacidade de criar essas economias de escala. E nós sabemos que nós somos um território, um país de fundamentalmente já nem diria de pequenas e médias empresas, mas acima de tudo de microempresas. Nós temos que ter todos consciência que temos que criar escala, temos que ter escala e que os negócios têm que crescer. Os negócios só têm dois caminhos, ou crescer ou morrer. Não há dois caminhos. E isso está na ordem do dia e é fundamento destes programas e destes avisos de que hoje estamos aqui a tratar. Por fim, destacaria a aposta nos mercados internacionais. Não só a criação de redes de competências nacionais, mas redes de competências europeias. Nós temos que internacionalizar de forma definitiva. É imprescindível à nossa sobrevivência. No caso da Incentia, esse caminho já é feito desde 2007, portanto estamos quase a fazer 20 anos do nosso caminho de internacionalização. Acreditamos que esse processo é determinante para compreender os mercados externos, para podermos depois desenvolver tudo o que acabei de referir a uma escala maior, mas também para procurar parceiros fora e não apenas no nosso retângulo, para poder produzir soluções e sermos competitivos com produtos próprios ou outras tecnologias competentes à escala europeia. Só assim acreditamos que conseguiremos vencer estes desafios com que nos confrontamos hoje. Mas nessa escala até que o Miguel estava a referir há pouco, precisamente de escalar a economia ou até mesmo na questão da internacionalização, que acredito piamente que existe aqui vários desafios, e aqui até podemos cingir um bocadinho mais a conversa àquilo que são os desafios técnicos que até possam ser observados, considerando que aquilo que é o vosso modelo de negócio, aquilo que são os vossos sistemas de atuação, que grandes desafios técnicos é que vocês encontram para implementar estas soluções digitais? Porque a verdade é que nós estamos a falar que diferentes clientes, já por si só, é uma piscina de opiniões larga e para todos os efeitos é preciso que de facto a gestão daquela empresa em particular acredite nesta transformação digital, mas diferentes mercados também têm sensibilidades diferentes aos temas. Que grandes desafios técnicos é que vocês encontram no vosso dia-a-dia? Eu diria que essa questão responde-se sim de forma rápida hoje é acima de tudo um desafio de modelos. Nós temos que confrontar os nossos modelos antigos, ou tradicionais, para não dizer antigos, não é? Mas tradicionais, aqueles com que desenvolvemos e com que crescemos até hoje, com novos modelos. Hoje, por exemplo, com o desígnio, exemplo concreto, com o desígnio da inteligência artificial e tudo o que está associado, e pegando no primeiro tema, não é? Na primeira questão, um dos desafios e uma das vertentes onde temos que desenvolver, por exemplo, no caso da inteligência artificial, nós hoje, esse desafio tem que ser enfrentado através da definição, por exemplo, de modelos de dados neutros, modelos de dados que aceitem grande quantidade de dados a tratar, que tenham mecanismos de integração de registros e de dados para que se possa efetivamente
desenvolver, seja algoritmos, seja agentes, que permitam a resposta aos desafios que nos são colocados, quer por clientes, quer pela indústria de forma geral, quer no desenvolvimento daqueles produtos que nós queremos desenvolver, na perspectiva de que devemos fazer inovação e desenvolvimento tecnológico associado, por exemplo, a esta área da inteligência artificial. É importantíssimo trabalharmos na qualidade dos dados em que baseamos a nossa investigação e depois o desenvolvimento dos produtos que estamos a fazer. Até aqui falou-se muito da necessidade de ter dados para podermos analisar e tomar boas decisões. Hoje já não é só uma questão de ter dados. Hoje é preciso trabalhar na qualidade dos dados. Não há modelos desenvolvidos de forma consistente e otimizada se os dados não forem dados com qualidade. E depois há desafios como os da disponibilidade. Nós temos que ter capacidade, e falávamos no princípio dos grandes players internacionais, mas que são acima de tudo players americanos, que são dominantes no mercado da disponibilidade de processamento, da disponibilidade de armazenamento e de processamento de dados, e nós temos que ter a capacidade de desenvolver internamente, sejamos nós, seja a Europa como um todo, sistemas de alta disponibilidade para poder que este ecossistema todo depois funcione. E depois um último aspecto é que nós temos que pensar isto tudo, mas também temos que pensar na capacidade de termos modelos que tenham custos de manutenção relativamente contidos. Ou seja, porque como já falámos, o investimento é limitado, e se o investimento é limitado, ele permite-nos alavancar com projetos como estes, com programas como estes, alavancar o início do processo, mas depois temos que ter esta capacidade de perceber como é que o desenvolvimento destes projetos vai ser e que eles sejam sustentáveis no futuro. E para isso é preciso ter a capacidade também, que não é tão falada, de conter os custos de manutenção, porque senão podemos estar a criar ou ferramentas, ou plataformas, ou produtos que se possam tornar obsoletos, não do ponto de vista tecnológico, mas porque não temos a capacidade de investir a seguir neles para os desenvolver no mercado. Muito bem. Eu agora diria que só nos falta mesmo até num jeito de remate da sessão, e até começaria mesmo pelo Ricardo e logo a seguir pelo Miguel e mais tarde o Hugo, e até num tom sumário, mas até provocativo, diria eu, porque estas sessões também servem para podermos de uma forma também bastante tranquila e diversificada de opiniões, podermos também provocar. Que papel, e Ricardo e Miguel, que papel podem as empresas tecnológicas portuguesas, de uma forma muito sumária, desempenhar na construção de uma verdadeira soberania digital europeia, à luz daquilo que até já tiveram a oportunidade de falar, mas que provocação é que gostariam agora de deixar no final da sessão, começando até pelo Ricardo? Assim, eu acho que nós até já começamos dentro do nosso espaço. Se nos pensarmos aqui na questão da chave móvel digital, já é um excelente princípio da soberania digital europeia. Porquê? Porque já estamos a utilizar mecanismos nacionais para os sistemas reconhecerem os nossos utilizadores com base no nosso cartão de cidadão ou com base no nosso número de telefone. Se pensarmos bem nisto, porque já está extremamente banalizado, nós aceitamos neste momento que a nossa identidade seja autenticada por não estou a falar na chave móvel digital. A chave móvel digital foi um excelente exemplo em que foi feito por empresas nacionais ou dentro do ecossistema português ou até pelas empresas do Estado que desenvolveram este serviço. Já é um primeiro passo na nossa soberania, porque até agora a nossa conta de e-mail está num sistema fora da União Europeia, está no Gmail, e nós aceitamos registar o nosso utilizador nas finanças com um e-mail que não está dentro do nosso sistema europeu. Ou seja,
as empresas nacionais participarem, e reforço esta opinião, participarem neste virar de página de não aceitar ou de combater a parte da identidade dos cidadãos europeus e evitar, eu sei que é um caminho muito difícil porque está completamente generalizado e banalizado e será muito difícil para as empresas desistirem, estou a falar em empresas europeias, desistirem, por exemplo, da autenticação dos utilizadores, utilizar mecanismos fora da União Europeia, mas acho que as empresas nacionais já estão a começar, e temos aí bons exemplos, a dar o passo contrário daquilo que é o status quo instalado. E na perspectiva do Miguel? O microfone silenciado. Corroborando o que o Ricardo estava a dizer e complementando, eu acrescentava talvez só que esta soberania digital europeia constrói-se, como o Ricardo estava a dizer, e eu reforçava também percebendo que o nosso ecossistema ao nível da União Europeia, é um ecossistema de empresas com uma dimensão média inferior à de outros grandes blocos comerciais ou económicos mundiais, e que é preciso aproveitar dessa nossa capacidade de sermos mais, talvez, disseminados, termos estas competências mais disseminadas no ecossistema empresarial europeu e podermos criar um ecossistema tecnológico mais diversificado, mais ágil, com um grau de especialização, porque somos mais pequenos, talvez, mas que tenhamos a capacidade de cada um de nós se especializar mais em determinados pontos e desta diversidade e desta especialização possamos criar aqui um ecossistema europeu mais forte, mais competitivo, por via de uma característica diferente que não é a dimensão, não é a dimensão, mas é esta característica de sermos mais flexíveis. Pode ser espero, uma perspectiva que possa contribuir nesse sentido. Pegando aqui nesta perspectiva mais técnica e igualmente estratégica, mas mudando a estratégia para a ótica do financiamento, Hugo, pergunto-te agora de que forma, e também em jeito sumário e provocatório, de que forma que as empresas tecnológicas, sejam elas de pequenas, médias ou grandes dimensões, de que forma é que estas empresas conseguem usufruir destes apoios para se posicionarem melhor na corrida tecnológica europeia? Muito bem. Tiago, acho que este remate aqui da minha intervenção, acho que vai ser, diria, um pouco também provocatória, pegando nas tuas palavras, porque do ponto de vista dos avisos STEP, representam a maior oportunidade de sempre para as empresas portuguesas a entrarem, ou seja, poderem acreditar e ficarem na Liga Europeia das Tecnologias Críticas. Portanto, eu diria que estes programas são fundamentais ou fulcrais, e se calhar destacando alguns pontos como, diria, principais, mas a questão do financiamento para as grandes empresas nestas percentagens não é comum. Portanto, acho que existe aqui uma boa oportunidade, não havendo avisos e havendo avisos de financiamento nestas percentagens. Portanto, o apoio de financiamento eu acho que é extremamente importante. O apoio direto ao desenvolvimento e fabrico de tecnologias digitais críticas é outro ponto que estes programas permitem. Como já falámos, fabrico de produtos digitais, desenvolvimento de tecnologias Deep Tech, produção de componentes, matérias-primas críticas. Portanto, estes pontos que referi são muito importantes, lá está, para entrarmos na tal liga. Isto, se calhar, não é tudo provocatório. A questão da integração das cadeias de valor europeias nas tecnologias críticas, lá está, mais uma vez, a questão da parte de Deep Tech, a parte digital, o posicionamento das empresas, portanto, os consórcios, também os consórcios europeus, os clientes industriais estratégicos, o fornecimento das tecnologias. Portanto, diria que estes pontos são fundamentais no que refere ao apoio STEP,
E depois lá está a questão das universidades, que também já referi anteriormente, ou seja, aproximar o ID das empresas ou o ID das universidades, portanto, trabalharem aqui em coprodução e em parceria, acho que é fundamental para criar essa massa crítica tecnológica, portanto, em parceria acho que traz frutos. E talvez aqui diria o remate mais uma vez de desafiador, é na prática as empresas tecnológicas candidatam-se porquê ou para quê. Aqui como naturalidade provocatória, ou seja, basicamente é conseguir finalmente a escala tecnológica que até então não conseguem, passar de fornecedores de serviços para produtores de tecnologia crítica, entrar em cadeias de valor estratégicas e passarem a ser os big players, competir não apenas com o talento, mas a nível industrial e tecnológico, e ganhar, obviamente, aqui uma robustez, um músculo, criar produtos globais que são fabricados em Portugal. Portanto, eu diria que este como remate. Por fim, eu acho que as empresas portuguesas, e um pouco o Ricardo referiu, que nós temos muito massa crítica, temos muitas pessoas com know-how, e lá está, infelizmente muitas delas têm que emigrar, mas as empresas portuguesas têm aqui uma oportunidade de dar um salto, ou seja, basta mais uma vez digo, passarmos aqui para uma divisão superior e ter esta oportunidade de criar tecnologia, fabricar, integrar as cadeias de valor e, por fim, definir um futuro digital. Portanto, acho que esta é a mensagem, diria eu, como final e principal, respondendo à tua pergunta, provocação. Aliás, se há a mensagem que se pode levar desta conversa, seja numa ótica precisamente daquilo que falámos de financiamento ou da parte técnica, estratégica, infraestruturas, recursos humanos, é que existe, pelo menos aquilo que é o nosso alvo de conversa na área digital e deep tech, um alinhamento claro entre aquilo que é a capacidade tecnológica nacional, a que temos e a que precisamos ter, a ambição europeia, claramente estas orientações que agora cada vez mais estão em voga e que moldam aquilo que são as oportunidades de financiamento. Carlos, agora, pegando até nas palavras há pouco do Ricardo, de facto, daquilo que nós já conseguimos fazer e que não conseguimos, mas que estamos a trabalhar para fazer, e das diferentes geografias até de diferentes desafios que o Miguel referiu há pouco, mas também a provocação que tu trouxeste, de facto, pegando em tudo isto, cabe-nos agora transformar este alinhamento em impacto real, precisamente no tecido económico português. Portanto, chegando assim ao fim da nossa sessão, resta-me agradecer a todos pelos excelentes contributos. Ricardo, Miguel, Hugo, obrigado pelos vossos contributos. Obrigado igualmente também a quem nos esteve a assistir em mais uma sessão de consciencialização e disseminação de conhecimento, aqui promovida pela EFI Group by EPSA. Esta sessão foi desenhada e feita para vocês. Quanto às questões feitas durante a sessão, as mesmas serão respondidas com a maior brevidade possível pela nossa equipa técnica. Até ao próximo webcast.